Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estiverem aí na aula de vocês. Vamos começar mais uma aula, hoje falando sobre os filósofos pré-socráticos, né? Vamos começar aí, então a gente vai ver sobre um pouco do início da história da ciência, né? Vou compartilhar a tela aqui para começarmos. Bem, então, vamos iniciar nossos trabalhos com a filosofia da ciência. Eu acho que não deu certo. Agora sim. Bom, por que essa disciplina é importante, né? Vou usar aqui uma frase do professor Fukuyama, que diz que em toda ciência científica, em toda disciplina científica, as ideias predominantes e mesmo as questões formuladas são são produtos do desenvolvimento histórico. Então, veja bem, aquela ideia que às vezes a gente cresce com ela, de que uma grande teoria, uma grande hipótese, enfim, uma lei geral de qualquer ciência nasce do dia para o outro, né? Vocês já devem ter ouvido essa história do eureka, né? O cara cai uma maçã na cabeça do cara, ou enfim, ou ele dorme e acorda com uma grande ideia. Mas isso, na verdade, não acontece, né? Qualquer grande ideia é fruto da produção de conhecimento de muita gente, que vai acumulando esse conhecimento ao longo da história, como se cada um fosse colocando um tijolinho para construir uma parede, né? Então, por isso que é importante a gente entender a história da ciência, né? Quando a gente, principalmente para vocês que serão professores, ao invés de só apresentar a ideia final, vocês podem fazer um resgate dessa ideia para entender, né, a importância, por exemplo, de se ler bastante, de se estudar bastante, de se revisar conteúdos, né? Bom, e esse interesse da humanidade, como nós vamos falar aqui sobre história das ciências naturais, né, é importante a gente entender que esse interesse pela natureza vai se dar em determinado momento histórico, ainda que desde a nossa origem, né, desde os nossos mais primitivos ancestrais, nós já tivéssemos algum interesse pela natureza, mas não para fins de estudo. Quer dizer, o nosso interesse era basicamente por uma questão de sobrevivência, né? Imagina vocês o quão necessário era conhecer, por exemplo, as espécies mais agressivas, espécies que podiam ser domesticadas, enfim, a importância de se conhecer a natureza como um todo. No entanto, para fins de conhecimento, de estudos, né, fins que nós podemos chamar aí científicos, essa ideia nasce numa sociedade e numa civilização bastante específica, né? É claro que nós estamos falando aqui da ciência ocidental, né? Nós não vamos falar da ciência oriental, porque aí teríamos outras histórias, mas nós vamos falar do berço do nosso próprio conhecimento, da nossa própria história, que é a Grécia Antiga. Eu pedi a vocês que assistissem a um documentário na semana passada, vocês devem ter assistido, para entender a importância da sociedade grega, para que a gente possa, então, aprofundar e entender melhor por que foi ali que surgem os primeiros ditos cientistas da história. Na verdade, o termo ciência é um termo bem posterior, né? Os primeiros cientistas, entre aspas, que formavam aquilo que a gente chama de escola grega, na verdade eram chamados de filósofos, né? E eles se baseavam, né? Voltando aí um pouco ao documentário que vocês viram, vocês devem ter percebido que a Grécia tinha como característica ser uma civilização baseada na razão e na curiosidade em relação ao mundo.
Então, essa curiosidade em relação ao mundo gerou uma série de notáveis pensadores que ficaram conhecidos como filósofos da natureza. Aqui cabe uma informação importante, né? Filósofos aqui no sentido de cientista mesmo, né? A ideia de filósofos é um pouco diferente da ideia moderna, né? De apenas de pensadores sobre a sociedade, enfim, sobre política, sobre natureza, embora todos fizessem isso. Mas eles eram conhecidos como filósofos da natureza porque eles tinham essa característica de tentar interpretar o mundo segundo as razões naturais, se afastando de explicações míticas, né, da existência de deuses ou outras coisas assim. Uma das razões para isso, quer dizer, se a gente se pergunta por que a sociedade grega tem essa característica, né, de não de buscar por explicações ah, naturais e não extranaturais para os fenômenos que eles observavam, uma das possíveis explicações está exatamente no fato dos gregos se caracterizarem por uma sociedade politeísta, ou seja, para os gregos, né, como vocês podem ver aí, não existia um Deus poderoso e único com um livro revelado, né, com a Bíblia, mas ah, eles tinham uma certa liberdade de pensamento, né? Então, quando você tem o monoteísmo, né, aparentemente, a crença em um Deus, você passa a ter ah, verdades absolutas que muitas vezes são inquestionáveis, né? Vale ressaltar aqui, fazer um parêntese, né, que nós estamos discutindo ciência. Em muitos momentos da história, ciência e religião se misturam, mas nós vamos aqui discutir ciência e história da ciência sem nos aprofundarmos, ou não nos interessa aprofundar em questões religiosas. Na religião, cada um tem a sua, ou não tem, e todo mundo deve ser respeitado por isso. Mas estamos discutindo aqui sobre ciência. Então, o fato de os gregos serem politeístas, em tese, facilitou essa essa característica, né, da busca pelas explicações racionais para os fenômenos naturais. Então, nós podemos dividir a evolução da dita filosofia grega em quatro períodos importantes. O primeiro período, que vai do século 6 e 5 antes da era cristã, caracterizado pelo período da filosofia pré-socrática, que é o que nós vamos ver hoje, né, rapidamente, no qual a filosofia se orienta para compreender os fenômenos naturais pela investigação intelectual. Já o segundo período, que é o tema da aula de hoje, mais profundamente, são está relacionado ao conjunto de reflexões que nós vamos ter por filósofos pré-socráticos. Sócrates é considerado o maior filósofo da humanidade, né? A história da filosofia se divide em antes e depois de Sócrates, né? Em período pré e pós-socrático. Então, embora Sócrates não tenha muita importância para a gente, para a história natural, ele é uma figura fundamental para esse marco divisório entre esses dois períodos. Então, nós vamos ver o período pré-socrático, ou seja, antes de Sócrates, que se inicia em torno de 468 anos antes da era cristã, perdão, se inicia 600, aproximadamente 600 anos antes da era cristã, pelos trabalhos desenvolvidos por um sujeito chamado Tales de Mileto, até o período de Sócrates, em torno de 468 ah, antes da era cristã, né? Esse, na verdade, aqui o terceiro período, né, que é o segundo período que corresponde ao século IV antes de Cristo, nós vamos ter um avanço fundamental para, sobretudo, a história natural, né? É a época das grandes escolas de Platão, Aristóteles, Epicuro, além de grandes nomes que marcaram ciências modernas, como Anaxágoras, Empédocles, Parmênides, Leucipo, Demócrito, Hipócrates,
Alquemeon, Arquitas, Eudoxo e Teofrasto, né? Então, esse é um segundo período que nós vamos estudar depois. Já o terceiro período, chamado de período helenístico, né, vai do século III até 146, o ano 146, já na era cristã, e o ano 146 ele é muito importante porque ele marca, é também um marco histórico, né, que se caracteriza pela conquista da Grécia na expansão do Império Romano, né? Nós vamos ver que há uma ruptura muito importante com a ciência nesse período, ah, após 146, mas no período helenístico nós ainda tínhamos uma preeminência da ciência sobre a filosofia, né? Então a gente tinha figuras muito práticos, né? Figuras que se dedicavam à experimentação prática, e nesse momento a gente tem marcos importantes, como a fundação da Biblioteca e do Museu de Alexandria, né? E a gente tem figuras importantes como Arquimedes, Euclides, Apolônio, Aristarco, Eratóstenes, desculpa, Hiparco, Herófilo e Erasístrato. E, por fim, o quarto período, que é o chamado período greco-romano, que vai de 146 até o final do século III, onde nós temos um grande avanço das ciências mecânicas, né? Invenções mecânicas, várias figuras importantes. A gente tem a anexação do Egito como província do Império Romano no ano 31, o que gera uma ruptura com a ciência, uma decadência cultural, mais caracterizada pela expansão geográfica do Império Romano, né? Temos grandes nomes aí que vão acabar priorizando as chamadas pseudociências, né? Ou mais relacionadas às ciências ocultas, ao misticismo, como a alquimia e a astrologia. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada um desses períodos, né? Vamos começar aqui com os chamados filósofos pré-socráticos, os mais antigos, destacando três que eram chamados jônios, né? Jônia, uma região aí da Ásia, né, como vocês estão vendo, e dentro dessa região a gente tinha uma cidade chamada de Mileto. Daí, então, os três grandes nomes dessa cidade, relacionados a essa cidade, né? Nós temos, obviamente, outros nomes importantes, mas destacar três, que é o Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes, que vão fundar aquilo que nós chamamos de ciência moderna, né? Então, eles são os primeiros pensadores que dão expressão filosófica ao problema da existência de uma causa suprema de todas as coisas, né? Se afastando de explicações não naturais, né? E buscando explicações racionais para os fenômenos naturais. Então, a primeira grande figura é o chamado Tales de Mileto. Tales é considerado, pela história da ciência, o primeiro cientista, né? Cientista aqui, entre aspas, né? Porque volto a dizer, a palavra ciência e cientista vão surgir muito tempo depois. Então, ele era o primeiro filósofo, e ele, embora não tenha deixado material escrito ou a obra dele se perdeu, há muitas referências sobre ele nos filósofos posteriores, né? Então, o que nós sabemos sobre Tales tem muito a ver com revisão de textos de filósofos que vieram depois dele, mostrando a importância dele para a história e para a formação de gerações de filósofos que vão vir depois, né? Então, o que nós sabemos sobre Tales, né? Foi o primeiro a experimentar, a fazer experiências sobre algumas questões. Existe uma passagem da história de Tales que é muito importante, que é uma visita ao Egito, né? Onde ele, em tese, aprendeu sobre matemática, né? E levou essa matemática para a Grécia Antiga com contribuições bastante importantes, né? Bom, então, reforçar essa ideia é muito importante, né? Tales inicia um movimento de compreensão dos fenômenos naturais sem interferência de deuses.
né, dos deuses ou de um deus, enfim. Isso é muito importante, né? Então essa charge é um pouco de brincadeira em torno disso, né? Que para compreender os fenômenos naturais a gente tem que se afastar da influência de deuses sobre esses fenômenos, e o Tales marca o início dessa história, né? Então, por isso, ele é considerado o primeiro filósofo, o primeiro cientista, porque ele vai ser o primeiro a buscar explicações racionais para os fenômenos naturais. Tales, há uma dificuldade em ter uma exatidão sobre a idade dele, mas ele teria vivido aí entre 624 e 556 antes da era cristã. Bom, então, é importante a gente entender que já existiam viagens, né, naquele período, né? Então, o marco fundamental para a história de Tales é a visita que ele fez ao Egito a bordo de um barco parecido com esse da Ilustração. E foi exatamente no Egito que ele desenvolveu uma das suas mais importantes contribuições para a ciência, né, não necessariamente biologia, que no caso a matemática, que é um teorema que é conhecido até hoje como Teorema de Tales. E ele estudou esse teorema, ou ele descreve esse teorema a partir de estudos da altura das pirâmides do Egito. Quer dizer, ele se interessava em saber qual era a altura provável das pirâmides do Egito. E ele, então, calculou essa altura a partir da projeção da sombra nas pirâmides, né, no solo. Então, esse teorema ele descreve um fenômeno muito interessante, né, que, como está aí, ó, que um feixe de retas paralelas determina em duas transeções quaisquer segmentos proporcionais. Desse modo, se temos duas retas paralelas cortadas por duas transversais, os segmentos formados por essa interseção são proporcionais, ou seja, medindo apenas parte da pirâmide e correlacionando isso com a sombra projetada pela pirâmide, ele tinha um ângulo que é proporcional àquela medida. Dessa maneira, ele consegue, então, estimar com muita exatidão a altura da pirâmide. Esse teorema de Tales hoje é usado ainda na matemática, né, sobretudo no estudo dos triângulos e suas ah, funcionalidades, né? Então, o Tales ficou famoso pela sua capacidade de observação e dedução e chegou a aplicar isso no seu cotidiano, né? Ele, por exemplo, percebeu que o lucro a partir de uma grande produção alimentícia, produção agrícola, era resultado de um bom plantio de condições climáticas adequadas, sem a intervenção divina, né? Com isso, ele conseguia aumentar o seu lucro, a produção dos agricultores, né? Então ele percebe que, na verdade, não havia, por exemplo, punições de deuses sobre quedas de produção, mas sim um erro na combinação do plantio com as condições climáticas. Isso é resultado, então, de boa observação e de uma dedução bem consolidada, né? Ah, Tales deu outras contribuições importantes, como eu falei para vocês, o que nós sabemos sobre Tales é fruto de registros de filósofos que veio posteriormente. Mas uma das grandes capacidades de Tales foi o estudo da astronomia, né? Ele conseguiu, inclusive, há um registro forte sobre isso, fazer com grande precisão a previsão de um eclipse solar, né? Vejam bem a conexão que isso tem com a produção de alimentos, por exemplo, né? Então ele começou a perceber a importância de se estudar
a astronomia para verificar as perfeitas condições climáticas que aumentassem, por exemplo, a produção de alimentos, né? Então, ele, fazendo essas observações e fazendo suas contas matemáticas, ele conseguiu prever o primeiro eclipse solar. Não o primeiro, desculpa, mas foi a primeira previsão sobre um eclipse solar. E ele defendia uma ideia conhecida como monismo, ou seja, que havia uma única substância primordial, mãe de todas as coisas, ou seja, que tudo advinha de uma única substância primordial que tinha algumas características específicas. Ou seja, a substância pela qual, a partir dela, tudo pudesse ser formado, uma substância que fosse essencial para a vida e também capaz de movimento e mudança. Aqui eu quero destacar duas palavras muito importantes que estão muito relacionadas à história, ao estudo da vida, da biologia, que é movimento e mudança, né? Movimento que é fundamental para manter os fenômenos vitais ocorrendo, e a capacidade de mudança, que vai se consolidar depois, ou vai permitir os estudos da evolução moderna, né? Essa capacidade que as coisas mudam, essa percepção que o mundo é dinâmico, não é estático, foi fundamental para avançarmos em estudos de história natural. Bom, e que substância primordial é essa? Para o Tales, essa substância seria a água. Então, ele chega a afirmar que o mundo evoluiu da água por processos naturais. Vejam aqui a questão da modificação, né? Que vamos chamar de evolução posteriormente. Então, a água seria o componente primordial de todas as coisas, segundo Tales. E de onde ele tira essa ideia da água? Mais uma vez, de observações no Egito, né? Ah, ao longo do rio Nilo, ocorre um fenômeno muito curioso que, durante vários momentos, cientistas estudaram, que é o fato de quando o Nilo está seco, né, as suas margens ficam desérticas, né? Mas quando ele inunda essas áreas, logo depois da inundação, essas terras se tornam férteis, né? Então veja bem, há uma associação importante aqui entre o aumento do volume de água do Nilo e a geração de vida, né? Então, repetindo, quando durante boa parte do tempo as margens do rio Nilo ficam desérticas, mas quando essas margens são inundadas, elas se tornam férteis e ali é capaz de se produzir uma série de coisas. É claro que as explicações científicas para isso têm a ver com levar matéria orgânica para essa área deserta, o que a água faz, né? Mas a interpretação de Tales tem um pouco a ver com a origem das coisas, né? De que a água seria motivadora para gerar vida nessas regiões desérticas. Pois nós voltamos a esse assunto. Uma outra contribuição importante de Tales foi a origem dos terremotos, né? Ele percebe, então, que os terremotos ocorriam como parte do movimento da superfície da Terra. Daí a percepção dele de que a parte sólida da Terra, a superfície da Terra, estaria flutuando sobre uma grande massa líquida, né? E os terremotos seriam movimentos da região da superfície terrestre. Então, essa foi outra observação importante. Então, Tales, boa parte das observações de Tales tem um pouco a ver com as observações, ou tem muito a ver com as observações astronômicas, né? Então, como eu falei, em 585 antes da era cristã, ele teria previsto um eclipse a partir das suas observações astronômicas, e ele então consolida essa ideia da busca por explicações naturais em oposição a explicações
sobrenaturais míticas, né? Ou se afasta da ideia de mitos e se aprofunda na questão da observação desses fenômenos naturais. Uma pessoa que não, ah, não tinha uma, uma ideia, né, uma vida no chão, os pés no chão, né? Tanto é que ele existe uma história bastante curiosa sobre Tales, que é o fato, é, só um pouquinho, por favor. É, acho que eu perdi aqui. Bom, só um pouquinho. Então, aconteceu algum. Eu teria que recomeçar a apresentação aqui, só um minutinho, por favor. Pronto. Então, essa imagem de Tales, ela é uma figura, até uma crítica feita a ele, né? Tem uma história de que ele andava tanto olhando para o céu que ele caía em buracos da terra. Essa crítica na verdade, uma crítica aos filósofos, né? Aos pensadores, de que eles pensavam demais, né? Teorizavam demais, mas não conseguiam olhar para os próprios pés, né? Então, essa figura, na verdade, uma figura, uma, uma crítica, né? Aos pensadores que não se preocupavam com problemas concretos, né? Segundo essa crítica. Mas Tales, inclusive muitos criticavam que o Tales não se enriquecia, porque só ficava pensando, né, olhando para o céu. Mas Tales mostrou que o conhecimento teórico e as observações e as deduções poderiam ser aplicadas em questões práticas, gerando inclusive lucro, né? Um dos episódios mais interessantes foi a capacidade que ele teve de prever uma época de grande produção de azeitonas, ah, numa perspectiva contrária ao que todos os produtores tinham na época. Então, o que Thales teria feito? Ele, prevendo um período de grande produção de azeitona, ele teria comprado todas as prensas, que são esses equipamentos de pedra que vocês estão vendo aí, que serviam para produção de azeite, teria comprado todas as prensas da região a preço irrisório. Isso porque os produtores de azeitona acreditavam que teriam um grande prejuízo na produção da época. Ele, então, ao contrário da lógica, e fazendo essa previsão, mas veja, previsão no sentido de observação, de dedução, né, observando os fenômenos naturais, observando as condições climáticas, ele então comprou todas as prensas e acabou que houve uma grande produção de azeitonas, mas só ele era capaz, só ele tinha equipamentos para a produção do azeite. Então, que fez com que ele se beneficiasse desse conhecimento e tivesse um grande lucro na produção do azeite, já que todos os produtores tinham que vender para ele, para que ele, afinal, só ele tinha uma quantidade de prensas suficiente para essa produção. Então, essa parábola, né, que a gente não sabe se é exatamente verdade, mas é uma parábola que traz uma percepção de que o pensamento, né, o conhecimento científico resulta em questões práticas importantes, a gente consegue, a partir do pensamento, da construção científica,
ter retornos importantes para a sociedade como um todo. Então, Tales é a figura que marca o início dessa da ciência moderna, né. Um dos discípulos de Tales, aí sim a gente já tem alguma coisa escrita produzida por ele, foi um sujeito chamado Anaximandro, que teria vivido entre 611 anos e 547 anos antes da era cristã. Ah, Anaximandro escreveu um livro chamado Sobre a Natureza, né. Então, veja bem, eu volto ao início da minha aula falando que os filósofos eram conhecidos como filósofos da natureza, porque vinham, né, essa capacidade de observação e de explicação dos fenômenos naturais. Então, nada mais comum do que utilizar o título Sobre a Natureza para esse livro. Mas Anaximandro tinha uma visão um pouco diferente do Tales, e ele imaginava que a água não era o primordial, né, a origem de todas as coisas, mas Anaximandro traz o conceito de apeiron para a filosofia, que apeiron significa infinito, ou seja, de que as coisas ocorrem sem necessariamente um início e um fim marcante, né? Que é a ideia de infinito que o Anaximandro traz para a filosofia grega, né? Então ele chega a dizer que onde estiver a origem, aí também vai estar o seu fim, segundo o decreto do destino, porque as coisas têm que pagar umas às outras, castigo e pena, conforme a sentença do tempo. Ou seja, nós não teríamos um início e um fim marcante, né? Daí a ideia de infinito. Nosso mundo é um dos muitos mundos que surgem de alguma coisa e se dissolvem no infinito. Então, o Anaximandro dá essa percepção de vários mundos, né, e de uma coisa cíclica, né, que surge e desaparece dentro da ideia de infinito. Uma das importantes contribuições do Anaximandro foi um dos mais, talvez o mais antigo que a gente registro, mapa da civilização da Grécia Antiga, né, da região da Grécia Antiga. Veja que esse mapa ele dá uma percepção do tamanho do mundo para os gregos antigos. Isso vai ser importante para a gente aprofundar outras questões depois. Então, o que se conhecia do mundo, né? Um mundo esférico, lembra a figura do Tales, né? Mergulhado ou na superfície de uma região de muita água, né? Na superfície, por uma superfície aquática, uma forma de disco, então, que nós teríamos essas regiões bem estabelecidas. Esse era o tamanho de mundo que se tinha naquele período, né? O Anaximandro, então, ele diz que todos os seres derivam de outros seres mais antigos por transformações sucessivas. Vejam que essa afirmação do Anaximandro é uma afirmação muito importante para uma ideia que nos interessa muito, obviamente, na biologia moderna, que é a ideia de evolução, de transformação, de surgimento de espécies a partir de espécies anteriores. É muito legal quando a gente vê esses filósofos, porque a gente percebe o quanto a observação da natureza é importante para elucidar algumas questões para a gente. Então, essa observação profunda da natureza traziam a eles ideias que podem ser consideradas muito modernas, como as próprias ideias de transformação. E a gente chega então no terceiro personagem de Mileto, que é o Anaxímenes, que teria, aí por sua vez, né, discípulo de Anaximandro, que teria vivido entre 588 e 524 antes da era cristã, que também escreve um livro com o mesmo nome, chamado Sobre a Natureza, mas que traz uma outra questão, que é a importância do ar para a vida, né? Então, o Anaximenes já interpreta o ar
como algo primordial, né? Do ar nascem todas as coisas existentes, as que foram e as que serão, os deuses e as coisas divinas. Ou seja, para Anaxímenes, o ar é o ponto central de todas as coisas. Ele, inclusive, descobre, né, a existência do ar com experimentos bem simples, né? Uma outra grande contribuição do Anaximenes, mais uma vez ressaltando a importância desses filósofos para os estudos de astronomia, né, para a observação astronômica, foi a ideia de que a luz que vem da Lua é, na verdade, a luz produzida pelo Sol. Então, essa é uma observação muito interessante, né, que pode ser básico, mas a gente tem que imaginar que estamos há 600 anos antes de Cristo, com pouca tecnologia, mas essa observação, mais uma vez chamando atenção, que a observação da natureza traz resultados extremamente importantes, como a percepção de que a Lua apenas reflete a luz solar para o planeta Terra. Então, vejam, essas três grandes figuras de Mileto consolidam uma história que outros filósofos vão completar. Como a gente já falou no início da aula, a contribuição vai sendo dada a cada período histórico por um personagem. E aí a gente tem uma outra leva de filósofos, né, de outra cidade, já de Éfeso, né, os chamados Efésios, que é Éfeso era uma cidade grego-romana da antiguidade, ali na costa ocidental da Ásia Menor, com uma população expressiva de 250 mil habitantes no século I, antes da era cristã, o que fazia dela a segunda maior cidade do mundo na época. Um personagem importante de Éfeso que merece destaque para a gente é Heráclito, né? Heráclito dá muita importância, e eu volto ao que eu já destaquei anteriormente, à ideia de movimento, né? Tudo é movimento e nada pode permanecer parado. Heráclito fica famoso por aquela frase, né? Não se pode passar duas vezes pelo mesmo rio, né? Porque se você atravessa um rio e quando você retorna, as águas já não são as mesmas. Quer dizer, Heráclito traz essa percepção de que movimento é algo essencial para todas as coisas, né? E como a gente sabe hoje, dentro da biologia, movimento é uma questão física, mas que é fundamental para a existência de vida, por exemplo, né? E nós vamos ter outras figuras importantes, que são os eleatas, originários da cidade de Eleia, também é uma cidade localizada aí no sul da Itália, né, onde tem o seu desenvolvimento, né? Nessa escola, chamados Eleatas, nós temos quatro grandes filósofos, Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melisso. São importantes pensadores, né, cuja questão filosófica está fundamentada na comparação entre o valor do conhecimento sensível e do conhecimento racional. Então, esses filósofos introduzem um pouco a ideia de que o único conhecimento válido é o produzido pela razão e não pela emoção. Então, isso, veja que aqui a gente começa a ter uma diferença importante entre o que a gente chama de ciência e religião, né? A ciência é fundamentada nas observações racionais, enquanto a religião naquilo que é emocional, né? No que não precisa ser explicado racionalmente. Parmênides traz, então, essa perspectiva, né? Ele questiona coisas importantes como tempo e movimento, trazendo uma ideia de imobilidade para o mundo, né? Ele publica um livro chamado Sobre a Natureza e Sua Permanência. Veja, mais uma vez, as palavras sobre a natureza aparecem no título de um livro, porque eram filósofos da natureza. E o Parmênides ele dizia que você pode ter duas formas de olhar para as coisas, né? Aquela forma que é a verdade, chamado de aletheia, e outra que trata do caminho da sua opinião, que é o doxa, ou seja, daquilo que não há nenhuma certeza. Aqui uma dualidade importante entre razão e fé.
né? Ou fé, opinião, aquilo que você não tem certeza, mas você acredita, e ciência, o que é verdade, né? O que é provado, o que pode ser, é, com, pode ser entendido de forma racional. Então, ele traz algumas percepções importantes, como unidade e a imobilidade do ser, que o mundo sensível é, na verdade, uma ilusão, ou seja, a ilusão vem das, das suas crenças, né, daquilo que você acredita, não daquilo que você observa. O ser é uno, eterno, não gerado e imutável, e não se deve confiar naquilo que se vê. Vejo que a ciência faz isso, né? Um dos grandes desafios que a gente tem é observar e entender esses fenômenos, nos afastando das nossas crenças pessoais, né? E aí a gente vai ter também os chamados pitagóricos. São figuras já muito relacionadas à matemática, né? Pitágoras, que viveu entre 571 e 496 antes da era cristã, é considerado o pai da matemática, né? Um influente, os pitagóricos aí geram uma influente corrente filosófica grega, né? Onde alguns dos filósofos pré-socráticos mais famosos estão presentes, foram muito importantes então no desenvolvimento da matemática, como eu falei. A matemática influenciou a posição filosófica, concebendo que os números são os princípios de todas as coisas. E é nesse período, a partir dos estudos pitagóricos, que nós vamos ter vários fundamentos da física e da matemática moderna, né? Pitágoras, né, o pai da matemática, diz que a evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo e a unidade é a lei de Deus, ou seja, que Deus ou os deuses movimentariam a natureza a partir da matemática, né, de números, de regras e de leis. E ele dá mais uma vez aqui a importância da observação astronômica, né, que a Terra é redonda e gira em torno do seu eixo. Veja que Pitágoras já traz essa observação importante para a gente de que a Terra seria redonda e giraria em torno do seu eixo. Logo após Pitágoras, nós vamos ter um grupo de filósofos conhecidos como atomistas, que se desenvolve a partir de várias tradições antigas, né? Os atomistas, eles acreditavam que a natureza consiste de dois princípios fundamentais, o átomo e o vazio, né? Claro que átomo aqui não é uma referência ao átomo moderno, da química, né? Da teoria atômica. Os átomos filosóficos, na verdade, é uma variedade infinita de formas e tamanhos, cada uma delas indestrutíveis, imutáveis e cercados por um vazio, onde eles se colidiriam uns com os outros, se reorganizando e formando arranjos, né? Esse átomo seria, então, a base de todas as coisas, o aglomerado de diferentes formas, arranjos e posições, dariam origem às várias substâncias macroscópicas do mundo. Então, uma percepção de que a, a matéria poderia ser subdividida até essa partícula menor que foi chamada por átomo pelos chamados atomistas, dos quais quatro figuras importantes aqui, Leucipo, Anaxágoras, Empédocles e Demócritos, nos chamam a atenção. Bom, falando um pouquinho de cada um deles, né? Anaxágoras, por exemplo, teria vivido entre 500 e 420 a.C., já dizia, né, que nada é criado ou destruído, todo é completo e nada pode lhe ser acrescentado. Vejam que é uma frase muito parecida com a de Lavoisier, muitos séculos depois. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, já havia essa percepção em Anaxágoras, nesse período. Empédocles, que teria vivido entre 490 e 435 anos antes da era cristã, dizia que não há nascimento para nenhuma das coisas mortais, como não há fim na morte, mas somente composição e separação, mistura e dissociação dos elementos. Veja que é um princípio fundamental daquilo que vocês vão estudar em algum momento da formação de vocês, que são chamados ciclos biogeoquímicos, né? Mais uma vez, a ideia de que na natureza
nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e nós somos apenas rearranjo da matéria que sempre existiu. Esses atomistas acreditavam, então, que todos os elementos, ou toda a matéria, seria formada por quatro elementos básicos: a terra, o fogo, o ar e a água. A partir disso, quer dizer, o que diferencia um organismo ou uma matéria da outra é o qual dessas quatro matérias é prioridade. Então, por exemplo, as plantas e os animais são formados por terra, fogo, água e ar, mas os animais terrestres, né, a terra seria o componente primordial. Já os corpos celestes teriam o fogo como componente mais importante, né? Os seres aquáticos, a água, e aqueles que voam, o ar. Mas toda a matéria formada a partir desses quatro elementos básicos: terra, fogo, água e ar. E a gente chega no maior expoente do atomismo, que é o Demócrito, né? Que dá contribuições extremamente importantes para a gente. Primeiro, a percepção da importância da observação da natureza e dos seus limites, né? Então, ele dizia que o homem é infeliz porque não conhece a natureza. O animal é tão ou mais sábio do que o homem, conhece a medida da sua necessidade, enquanto o homem a ignora. E a natureza é autossuficiente, por isso vence com pouco e com o seguro as demasias da esperança. Ou seja, Demócrito destacando a importância do entendimento da natureza e como nós, né, fazemos parte, deveríamos aprender com a própria natureza. Aqui, obviamente, é uma brincadeira, mas Demócrito também ficou famoso por uma frase que eu gosto muito, né? Vida sem festas é como um longo caminho sem pousadas, ou seja, é importante se dedicar aos estudos sempre, mas não deixe de se divertir, curtir a vida, porque a vida é feita de conhecimento, mas também de descanso, de pausas importantes. Uma das passagens importantes de Demócrito ficou conhecido como dilema de Demócrito, né, que diz que a organização dos fenômenos, particularmente no mundo vivo, resulta puramente do acaso, ou é ela uma necessidade devido à estrutura dos componentes elementares, que seriam os átomos, né? Então ele traz a ideia do acaso para a filosofia, né? Ou seja, esse rearranjo de átomos, que é algo contínuo, segundo os atomistas, né? Se daria ao acaso, e daí nós vamos ver depois também a importância do acaso nos estudos naturais, sobretudo estudos de evolução, né? O acaso ou a necessidade, para os atomistas, seriam peças importantes nos rearranjos que ocorreria ao longo dos ciclos de matéria, né? Muito bem, então esses são os pré-socráticos, né? Destacar algumas coisas sobre eles. Logo, a gente pode dizer que a biologia grega, então, ela pode ser dividida em três grandes tradições. A primeira tradição é chamada tradição da história natural, baseada no conhecimento de animais e plantas locais. A segunda, a tradição da filosofia, né, os filósofos jônios, que relacionam os fenômenos naturais a causas e origens naturais. E, por fim, a tradição biomédica, onde a gente tem um grande avanço do conhecimento da anatomia e filosofia. Até que a gente chega, então, a 400 anos antes de Cristo, né, aproximadamente, com o Sócrates, como eu falei, foi o principal filósofo da história, embora tenha pouca contribuição à história das ciências naturais, mas ele é um marco divisório entre dois momentos históricos da filosofia grega. Muito bem, por hoje nós vamos terminar aqui falando apenas dos pré-socráticos, né? Depois nós, num próximo momento, a gente vai falar sobre outros grandes filósofos da natureza. Bom, espero que vocês tenham conseguido acompanhar alguma coisa. Vocês podem rever a aula, né, tirar dúvidas conosco pelo nosso grupo de WhatsApp. Mais uma vez, chamar a sua atenção para registro da sua frequência, né? Tem o fórum lá referente às suas duas primeiras semanas, basta registrar a sua presença uma vez
nesses dois, que vale para essas 2 semanas, e o nosso grupo de WhatsApp está à disposição de vocês. Ah, eu vou postar novos textos para que vocês também possam acompanhar e rever e aprofundar nesse tema. E sugiro também que vocês pesquisem a respeito desses filósofos que nós destacamos aqui. Tem muito material disponível na internet, por exemplo, sobre esses filósofos. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham conseguido acompanhar aí e até a nossa próxima aula.